Muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu me chamo Magna Rocha, é uma alegria estar aqui com você. E nós estamos seguindo aqui no segundo dia da nossa jornada com Edith Stein. No trecho de hoje nós vamos falar sobre a coragem de tomar decisões. E tomar decisões difíceis. Esta jornada que estamos fazendo aqui com Edith Stein, ou Santa Teresa Benedita da Cruz, tem por objetivo nos aproximar da vida e da obra desta grande mulher, que muitas vezes nos parece um pouco distante porque viveu em outra época, em outro país, em outra cultura, mas que tem muito a nos ensinar pela pessoa humana que ela foi. No segundo episódio desses nossos 20 dias com Edith Stein, eu separei aqui um trecho que fala sobre o velório do pai dela. Eu estou, como eu falei, como vocês devem saber, eu estou separando aqui trechos que me tocaram e que podem, quem sabe, tocar você também. Então eu te convido para refletirmos juntas sobre este episódio e tendo como este pano de fundo a coragem para tomar decisões em tempos difíceis. A Edith Stein, só para situar aqui um pouco antes da gente ler o trecho, ela era a filha caçula de 7 irmãos, 7 filhos. E os pais eram comerciantes e o pai um dia foi colher madeira, ele era um comerciante de madeira, ele foi para a mata e foi encontrado morto lá. Ou seja, foi uma tragédia, né? Assim, de repente, do nada, como a gente diz, o pai morre e deixa a mãe viúva com 7 filhos pequenos, da qual Edith Stein era a raspinha de tacho, como a gente diz, né? A caçula, com menos de 2 anos. E ela fica ali como esse último legado do pai. Então, nesse momento em que ela vai narrar o velório do pai, que obviamente ela não deveria lembrar, mas são memórias da sua mãe, né, que contam para ela e ela deixa esse registro. Nós vamos ouvir agora este trecho, né, narrado por ela nos escritos autobiográficos, Vida de uma Família Judia, traduzido pela Paulus. Os membros da família vieram para o enterro do meu pai e depois se reuniram em um conselho para refletir sobre o que minha mãe, com 7 filhos e poucos recursos financeiros, poderia fazer. Naturalmente, ela devia vender a loja, que estava endividada, e talvez mudar para uma casa maior a fim de alugar quartos mobiliados. Os tios ajudariam a completar o que faltasse. Minha mãe ouviu tudo calada, contentando-se em dirigir a sua filha mais velha, com 17 anos, na ocasião, um olhar que dizia muito. Sua decisão já estava tomada. Ela enfrentaria a situação sozinha e não aceitaria a ajuda de ninguém. Manteria o comércio de madeira, pois os filhos e a casa sempre lhe tomaram muito tempo. Mas como era filha de comerciante, herdou os talentos da família. Dominava bem os cálculos, ela tinha coragem e espírito de decisão para acertar nos momentos oportunos, com a prudência necessária para não se mostrar temerária. Sabia lidar bem com as pessoas e logo aprendeu a conhecer os tipos de material, a prática e a teoria do corte de madeira. Assim, progressivamente, ela conseguiu levantar novamente o negócio. Naturalmente, não era fácil para ela vestir e alimentar os 7 filhos. Nós nunca passamos fome, mas tivemos uma vida de muita modéstia e simplicidade, o que nos marcou até hoje. Aliás, nos círculos em que eu frequentaria mais tarde, eu seria notada pelo meu modo de vestir pouco conforme ao meu nível social. E por mais que isso me incomodasse, como ainda me incomoda chamar a atenção, não consegui uma melhora muito considerável nesse aspecto. Então aqui nós nos deparamos, né, com
a coragem de tomar uma decisão num momento tão crucial. Aqui se destaca a figura da mãe de Edith Stein. Essa mãe que quebra totalmente as expectativas familiares. Nós estamos aqui falando do início do século, bem no início do século XX, em que ali estamos falando no finalzinho do século XIX ainda. Edith Stein nasceu em 1891, o pai morre 2 anos depois, então não tinha nem tido a virada do século. As mulheres normalmente não trabalhavam fora. Eram muito comuns as famílias numerosas e era próprio da mulher ficar em casa cuidando dos filhos e o marido trabalhar. E era isso que era esperado dela naquele momento. Mas diante daquele contexto, diante do caixão do marido, vendo todas aquelas pessoas decidindo ali a vida dela, naquele momento, ela toma uma decisão que surpreende a todos. Ela não venderia os negócios do marido, ela não ia se desfazer de nada, ela ia fazer o negócio prosperar. Foi uma decisão muito corajosa, principalmente para ela que nunca tinha trabalhado fora. Então, um primeiro destaque aqui, né, que eu daria para isso, essa coragem de assumir um papel novo, né, que a situação lhe impôs. Claro que ela tinha a segunda opção, que era aquilo que os parentes estavam decidindo para ela. Mas ela decide, né, era uma mulher de muita fé, de muita convicção, e isso impacta, inclusive, nas futuras decisões de Edith Stein. Ela que vai também tomando decisões que não estão muito no fluxo normal dessas coisas. Ela vai tomando decisões, inclusive em momentos que a própria mãe não concordava, mas ela também foi assumindo uma postura de tomar as próprias decisões e arcar com as consequências. Porque toda escolha que nós fazemos, ela tem consequências, né? E esse tipo de postura não se improvisa. Esse tipo de decisão contra a corrente não se improvisa. Tomar uma decisão e assumir as consequências, pagar o preço das escolhas, é de muita valentia. Somente pessoas valentes tomam decisões e assumem as consequências dela. E aqui cabe uma reflexão, né, para nós também. Como temos tomado as nossas decisões? Seguimos a manada? Nos deixamos paralisar pelo medo? Deixamos que os outros decidam por nós e depois ficamos só reclamando? As pessoas decidem por nós porque nós não queremos ter o compromisso de escolher e depois nós reclamamos porque o outro decidiu no nosso lugar. Mas é claro que essas decisões assim marcantes, que marcam realmente estágios da nossa vida, passagens da nossa vida que são marcos realmente, precisam ser treinadas. Ninguém toma uma decisão importante que depois não vai se arrepender dela se não treinar nas pequenas decisões diárias. Fazendo escolhas e não desistindo tão rapidamente. Não sei você, mas eu me policio muito, preciso me policiar ainda mais, em pequenas decisões que eu vou tomando e quando eu menos espero eu já desisti. Coisas pequenas, tipo do horário de acordar, do horário de dormir, do diminuir o uso de telas, do observar, controlar a quantidade de água. Enfim, pensa aí nas pequenas escolhas que você faz e diz assim, eu vou fazer isso. E 2, 3 dias a gente esquece, nem faz. Então,
quando nós não treinamos essas pequenas decisões cotidianas, quando chega aquela decisão importante que vai impactar de fato a nossa vida, nós estamos despreparados, porque não exercitamos no cotidiano, no pequeno, no ordinário. Como eu disse, as grandes decisões não se improvisam. Uma mulher, essa valentia da mãe da Edith Stein, com certeza não é improvisada. Não foi um momento assim que ela, ai, peraí, não quero. Essa mulher com certeza treinou muito, né? Decisões, escolhas, avaliações ao longo da sua vida, observar aquilo que ela poderia realizar ou não. Observem que ela, embora não tinha uma grande experiência fora de casa, mas ela era filha de comerciantes, ela observava. Então, ela faz uma escolha, ela tinha filhos mais velhos que ela sabia que poderiam trabalhar junto com ela. Ela botou os filhos para trabalhar, ela não ficou lá se matando sozinha. Então, ela criou uma estratégia para fazer aquilo dar certo. Então, nós também precisamos, né, assumir. Fica aqui, né? Fica aqui para nós essa reflexão, como temos assumido, treinado nessas pequenas escolhas cotidianas para que elas nos levem a um resultado maior. E eu quero te perguntar, você tem tido a coragem cotidiana para tomar decisões difíceis? Como anda a sua coragem? Como anda a sua valentia? E é sobre isso, né, que nós queremos também continuar no próximo episódio, né, no nosso próximo encontro. Nós vamos ver sobre a coragem de Edith Stein, de se deixar olhar e cutucar pelo outro, né? A coragem de crescer também a partir do olhar, das considerações do outro. Eu te espero lá no nosso próximo episódio. Se você gostou, está gostando, vamos seguir conosco nesta jornada. Eu te espero no próximo encontro, no nosso próximo episódio, que estará no ar na próxima terça-feira. Eu espero lá. Até mais!